Olá, boa tarde, família Rede Rio. Boa noite, bom dia para quem vai ver a gente no gravado. Tudo bem com vocês? Como falado ontem, hoje estamos com os advogados Rafael e Marcela. Os advogados Rafael e Marcela assessoram a família da Fernanda e do Bruno, né? Bruno, que teve uma tentativa de homicídio no dia 15 de maio, e a Fernanda, que 2 meses atrás perdeu sua vida. É acusada disso a madrasta, a Cíntia Mariano, e os advogados Marcela e Rafael assessoram a Deilson Cabel e Jane Carvalho, pai e mãe das vítimas. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Marcela. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite aqui da Rede Rio TV. É uma honra ter vocês aqui. E eu gostaria muito, já começando, que vocês relatassem como foi o início desse episódio e a investigação que culminou na prisão da Cíntia, por favor. Boa tarde, Marcondes. Tudo bem? Boa tarde a todos. Então, tudo começou, a suspeita começou quando houve a tentativa, né, de homicídio do Bruno. O Bruno estava na escola, no simulado, e aí ligou para o pai falando que estava com fome. O pai falou que iria buscar ele para ele poder ir almoçar com o pai. Quando chegou na casa, a comida quem estava preparando era a Cíntia, e estava na casa a Cíntia, sua filha, seu filho, o Adeilson, né? E a neta da Cíntia e a filha adotiva da Cíntia, que são 2 crianças. Na hora de almoçar, a Cíntia chamou o Bruno, ressaltando que ela nunca colocou a comida do Bruno, foi a primeira vez que isso aconteceu, e ela chamou o Bruno na cozinha para ele colocar o restante da comida, mas ela já entregou o prato com o feijão. Ela já tinha colocado feijão no prato e falou assim: toma, Bruno, coloca o restante da comida. Que o restante era o arroz, a batata frita e o bife. Até aí ninguém suspeitou de nada, mas depois, né, o Bruno, lembrando de tudo, aí ele pôde perceber que realmente já começou tudo muito estranho, né? Porque uma pessoa que nunca colocou a comida dele, colocar somente o feijão, porque não colocou o restante? E aí, quando ele foi... E o restante das pessoas que estavam na residência, todos se serviram. Ela não colocou feijão de mais ninguém, somente o do Bruno. Quando o Bruno começou a comer, ele sentiu o gosto amargo, ficou quieto, mas depois ele percebeu que tinham algumas coisas azuis, umas pedrinhas azuis no feijão, e ele relatou isso. E aí ela ficou nervosa, tomou o prato da mão dele, foi na cozinha, colocou mais feijão, apagou a luz quando ela foi colocar mais feijão. Provavelmente para ninguém ver o que estava acontecendo ali, né? Depois ela acendeu a luz e levou novamente o prato para ele. E aí todo mundo olhando, até brincaram se ele não estava gostando da comida dela. Num tom de reclamação, né? Ela ficou chateada porque ele suspeitou disso e ela já começou a reclamar. Não tá gostando da minha comida, então não come. Mas, assim, nervosa, pegando o prato, assim, demonstrando totalmente algo diferente, né? E ele, não, tia, eu vou comer. E comeu a comida. E logo após o almoço, ele pediu para o pai levar ele foi embora. E chegando em casa, ele relatou para a mãe: mãe, aconteceu uma coisa estranha lá na casa do pai. Aí a mãe perguntou: o que houve? Aí ele explicou: não sei, tinha umas pedrinhas azuis no meu feijão e o gosto estava amargo. A Jane olhou para ele e falou assim: Bruno, a Fernanda, pelo amor de Deus. Ele estava reclamando que estava com sono. Aí ela: você está sentindo o quê? Ele: nada, mãe, fica calma, só estou com muito sono. Aí ela falou que nisso ela começou a pesquisar na internet o que poderia ser grãozinhos azuis. E aí ela relatou que viu que poderia ser chumbinho. E ela começou a ficar nervosa. Bruno, vamos no médico, vamos no médico. Não, mãe, não estou sentindo nada. Bruno, vamos no médico. Mãe, não estou sentindo nada. Nisso ela tinha uma festa para ir. E ela falou: não vou mais na festa. Ele: não, mãe, vai sim, vai sim. E subiu para o quarto, que o quarto dele era no segundo andar. E nisso ela falou que estava no primeiro andar e ele começou a gritar: mãe, mãe. Quando ela subiu, a língua dele já estava enrolando, já estava espumando, os olhos virando, e ela falou que só pediu forças a Deus e começou a falar: Bruno, Bruno, repete seu nome para poder não deixar ele ir embora, pedindo para ele repetir o nome, pedindo para ele poder falar o nome da mãe, o nome do pai, onde estudava. E ela falou que pedindo forças a Deus, e ela descendo com ele das escadas e já ligando para o Adeilson: o Bruno está passando mal, vem. E ele chegou rapidamente. Quando ele chegou, quem estava dirigindo era a Cíntia. E aí as pernas do Bruno pararam, e aí foi ela e o Adeilson colocando ele atrás, foram com ele atrás, e nisso ela pedindo para a Cíntia ir e falando: você envenenou meu filho, você envenenou meu filho.
E chegando no hospital, o procedimento já foi totalmente diferente do que aconteceu com a Fernanda. Ela já chegou falando, meu filho foi envenenado, provavelmente meu filho foi envenenado, para os médicos já cuidarem dele, tratarem dele como envenenamento. E o que foi que a gente, com certeza, acredita que salvou o Bruno, né? Porque já fizeram a lavagem no Bruno, já foi totalmente diferente do que aconteceu com a Fernanda. E aí... Já ativaram o protocolo de envenenamento, né? Possível envenenamento. Então, fizeram a lavagem nele e, consequentemente, conseguiu inibir aí qualquer consequência pior. E aí, nisso, os médicos acharam estranho como que em 2 meses, exatamente em 2 meses, porque a Fernanda deu entrada dia 15 de março, no dia 15 de maio, o Bruno dá entrada com os mesmos sintomas. E já chamaram os policiais que ficam, né, de plantão no hospital, e a Jane foi dar os dados, e nisso a Cíntia veio, porque a Jane falando que foi ela que envenenou, e a Cíntia ainda quis arrumar confusão com a Jane, falando, a gente vai na polícia que você vai ter que provar. Aí a Jane falou, você pode ter certeza que você vai sair presa. E ela ainda tentou debochar da Jane, assim... E logo após, foram para a delegacia, né, o pai e a mãe, e após eles chegarem na delegacia, o Adeilson relata que a Cíntia começou a mandar mensagens para ele. E nisso que ela está mandando mensagens e ele conversando com o inspetor, ela diz que já estava ali na delegacia. Ele olha para trás, quando ele olha para trás, ele vê que ela já estava lá. Ela queria saber o que estava acontecendo. O inspetor, sabiamente, percebeu tudo o que estava acontecendo e falou assim, você permite com que a gente chame ela para ela poder depor em outra sala, enquanto isso a gente vai na sua casa para a gente poder pegar todo o material que tiver lá? Ele, com certeza. E aí chamaram ela ficou em uma sala, achando que ele também estava em outra sala, só que, na verdade, ele foi para casa junto com os inspetores e pegaram todo o material, os restos de feijões que tinham, tentaram localizar se tinha mais alguma coisa, algum veneno... E, enfim, pegaram para levar para a perícia. E logo após, o Adeilson já tomou a atitude dele, falando que ela tinha feito alguma coisa assim com o filho dela, e provavelmente com a Fernanda, porque foram os mesmos sintomas. E ela negando, e ele foi embora. Pegou as coisas dele e foi embora. A própria polícia, ele pegou as coisas dele e falou assim, por favor, me deixa aqui na delegacia, que dali eu vou para outro lugar, não vou voltar mais para aquela casa, não. Dali era um contrato de locação, ele já rescindiu o contrato, já saíram da casa... que também é uma casa marcada, né, com um homicídio e uma tentativa, possivelmente, né? A gente está ainda trabalhando com suspeita. E logo após, ela ficou ligando para amigos, mandando mensagens, se fazendo de vítima, né? E logo após, ela supostamente tentou se matar. Porque o Bruno chegou a ficar entubado, o Bruno foi para o CTI e não aconteceu nada disso com ela. E aí, quando ela chegou no hospital, entregaram para o médico, né, de plantão, que atendeu ela, um raticida, falando que ela tinha tomado aquilo ali. E aí que está a nossa suspeita, né, que foi aquele raticida ali que ela colocou para o Bruno. Porque a polícia... Porque, inclusive, esse raticida, se você verificar na internet mesmo, mostra que são pedrinhas azuis, justamente como o Bruno falou. Esse raticida, ele não foi encontrado no momento em que a polícia fez a apreensão ali com a autorização do Adeilson. E esse raticida foi encontrado depois, quando ela supostamente se envenenou. Então, possivelmente ainda está em investigação, mas é uma prova que possivelmente possa ajudar a investigação. Pode falar. Não, pode. Eu só ia perguntar, essa substância tóxica que a gente vê vendendo nos grandes centros comerciais aí de forma clandestina, geralmente são quantidades que cabem, se for fazer em tamanho, menor que um polegar humano. Então, se ela colocou no feijão do Bruno, ela pode muito bem ter escondido esse frasco e ter ido com ele durante a ida para a polícia e ter jogado fora. E com relação ao feijão... Isso foi entregue no hospital. Esse raticida foi entregue no hospital. A questão que é importante, Marcondes, é a gente perceber que quando a polícia ela buscou os materiais para verificar a cena do crime, ela não encontrou um raticida, que possivelmente é a substância que foi encontrada no organismo do Bruno. Encontrou Butox, que é um medicamento com relação a carrapato, pulga. Então, esse raticida possa sim corroborar, porque tinha na casa, ela possivelmente... Deveria estar, ocultou na bolsa dela, tanto que é o que dizem que no carro, quando ela estava indo para o hospital, que ela mostrou, foi isso aqui que eu tomei.
Então, assim, e quando chegou no hospital, o que dizem no hospital é que o médico falou assim, não, ela não tomou isso daqui tudo, porque se ela tivesse tomado isso daqui tudo, ela não estaria viva. Então, cadê o restante do material? Cadê o restante do material do raticida? Aonde foi parar? O Lucas, né? O Lucas que prestou depoimento, também prestou socorro a ela, inclusive ele colocou uma nota no Instagram dele, ele entregou ao médico, informa ele no depoimento, que entregou ao médico, e o médico ressaltou isso, dizendo que aquela substância naquele envelope não foi ingerido totalmente pela Cíntia, porque se tivesse ingerido, ela teria falecido, teria morrido. Então, o médico declarou que possivelmente a substância foi usada em outro momento, ou não, a gente não sabe, a gente precisa ainda detalhar essa informação. E logo após que ela saiu do hospital, o que o filho dela diz é que ele confessou tudo para ela e ele entregou a mãe dele na delegacia, quando houve a prisão dela. Ele pressionou ela para saber o que aconteceu, e ela confessou para ele, dizendo que tinha feito isso com o Lucas, e confessou também que outrora fez também com a Fernanda. Obteve êxito, infelizmente, com a Fernanda, e com o Bruno não. Ele confessou isso em sede policial, no depoimento dele. E agora a gente está nas investigações, aguardando os laudos, né, que são essenciais para o deslinde, né, do processo. Não estamos ouvindo, Marcondes. Você está silenciado aí, Marcondes, seu microfone. Vamos voltar um pouquinho, porque a internet aqui deu uma falha, infelizmente. Tá? A gente estava falando do Bruno. A gente pode voltar desse ponto, por favor? Qual é a parte? Só para a gente recapitular. O Bruno que o Bruno levou ela para o hospital. Não, o filho dela. Lucas. Pode começar voltando essa parte, por favor. Pode voltar. Então, o Lucas levou a Cíntia para o hospital para socorrer ela, porque ela estava passando mal, suspeita de tentar se matar. E quando ele chegou no hospital, ele entregou um raticida. E esse raticida é importante porque esse raticida não foi encontrado pela polícia no momento da apreensão com autorização do Adeilson. Esse raticida foi entregue, essa substância foi entregue no hospital, possivelmente seja uma prova que vem corroborar com as investigações, porque possivelmente é a mesma substância encontrada no organismo do Bruno. Então, é de muita importância, mas, inclusive, o depoimento também do Lucas, que ele informa que quando entregou ao médico, o médico informou que se a Cíntia tivesse ingerido toda aquela quantidade daquela embalagem, ela teria morrido. Então, ela não ingeriu aquilo tudo. Então, há uma dúvida, onde está o restante, com que ela fez o restante. Então, são perguntas que vão ser esclarecidas no decorrer da investigação. Com relação ao Bruno, está aparente ali o envolvimento da Cíntia Mariano, né? Com relação ao Bruno, por conta de todo o episódio, de como foi discorrido, a entrega do feijão, ele passar mal, a ida no hospital, a Jane acusando ela. Mas em relação a Fernanda, vocês têm informações de como foi o episódio, que ela teria passado mal e depois os dias que ela teria ficado internada? Com relação a Fernanda, aquilo. A Fernanda, ela estava com o pai dentro de casa. Ela morava com o pai. E vendo televisão, e ela falou, tô com fome, foi à cozinha, comeu, quando voltou, deitou com o pai, e logo depois começou a dizer que estava passando mal. Então, o Adeilson, ele não sabe o que a Fernanda comeu. Supostamente foi... Quem estava na cozinha no momento em que ela comeu. Então, assim, são coisas que a gente ainda precisa, no decorrer da investigação, descobrir. Também é preciso do depoimento da filha, porque a filha da Cíntia também estava na residência, né? Então, a gente precisa saber o que aconteceu através do depoimento dela, se ela verificou, se ela estava perto, se ela estava próximo. Então, assim, com relação a Fernanda, ainda está tudo muito recente. E a exumação é uma prova totalmente importante, porque a exumação vai demonstrar qual foi a substância que causou a morte. Então, foi feito no momento do óbito no hospital, por isso foi feita a exumação para verificar juntamente ao ML o que causou a morte da Fernanda. Será que foi a mesma substância que foi utilizada com o Bruno? Então, dali a gente vai começar a ter mais informações, porque ainda está muito prematuro, porque ninguém suspeitava de envenenamento. E é importante, Marco, de ressaltar que a Cíntia chegou ao hospital, provavelmente, a gente não afirma, mas
tentando iludir o hospital a erro, porque ela falou que ela tomava anabolizante. Então, esse anabolizante descartou a equipe médica de um possível envenenamento. Então, rolou isso nos corredores do hospital, que aquilo ali foi um anabolizante. Ela tomava whey, proteína, essas coisas, então, possivelmente levaram a linha do óbito para isso, mas não deveriam ser feito o exame. Mesmo que fosse anabolizante, deveria ter sido feito o exame, o que não foi feito. E ressaltando que a Fernanda não tomava anabolizante. Ela cuidava muito bem da alimentação, da saúde, se alimentava muito bem. Então, assim, não tem explicativa para o que aconteceu com a Fernanda, uma menina que praticava atividade física, se alimentava muito bem, do nada aconteceu jovem, tudo que aconteceu com ela. Então, assim, a exumação é primordial agora para as investigações. Esse ponto que vocês relataram agora me chamou bastante atenção, porque se ela tentou realizar essa fraude, né, porque é uma fraude, induzindo os médicos a acharem outras substâncias que levaria ao erro com relação à prática, né, para cuidado com ela ali. Lembrando que a gente, como advogado, a gente trabalha com suspeita, a gente trabalha com materialidade, com autoria e no momento que se encontram as investigações, é tudo suspeito. A gente está falando fatos que aconteceram e que foram relatados nos depoimentos, mas a gente não sabe se ela induziu a erro. A gente precisa, primeiro, ter informações mais concretas para uma suposta afirmação, entendeu, Marcos? Não, sim, mas em se tratando caso se confirme que a Fernanda tenha sido envenenada, o fato dela tentar colocar uma outra versão, induzir ao erro dos médicos para não seguir um protocolo determinado, porque os médicos, pelo que eu entendi, os médicos não sabiam o que a Fernanda tinha. Eles não sabiam como proceder, e nos 10 dias em que ela ficou internada, ninguém sabia o que ela tinha, né? Sim. Ao passo que, se os médicos ao menos desconfiassem e começassem um protocolo de substâncias tóxicas, poderia ter salvado a vida dela, mas que 2 dias após já não há mais sentido em fazer esse protocolo, não é isso? Ou 2 dias, não, acho que 2 horas depois, não é isso? Na verdade, os médicos eles se atentaram à parada cardíaca, porque a Fernanda ela já chegou com parada cardíaca. Então, assim, o risco de ter uma sequela era muito alto. Então, eles se atentaram somente à parada cardíaca que a Fernanda teve. Era o mais grave no momento. Que no momento era o mais grave. Os outros fatores que estavam acontecendo com a Fernanda, naquele momento, não era tão importante quanto a parada cardíaca, segundo os médicos. Mas a gente está tendo acesso ao prontuário dela para a gente saber tudo o que aconteceu. Somente com a análise conclusiva do prontuário que a gente vai conseguir ter uma conclusão. A gente está trabalhando com informações ainda. A gente precisa primeiro saber se houve negligência, se não houve, esperar esse laudo, né, da perícia da exumação da Fernanda, porque aí sim a gente consegue trabalhar melhor. É importante, porque se possivelmente detectasse que houve um envenenamento, já teria uma suspeita de um autor do crime e, consequentemente, poderia até inibir o acontecido com o Bruno, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Né? Vocês botaram uma outra informação que eu desconhecia, que a Fernanda teria chegado no hospital em PCR, né, parada cardiorrespiratória. E daí ela ficou, os médicos conseguiram fazer o processo de ressuscitação e ela ainda ficou 10 dias, né, na UTI, entubada. 13 dias. 13 dias. 13 dias. E ela teria infelizmente perdido sua vida por sepse, né, que é a parada total de todos os órgãos. A partir daí, a partir deste momento, vamos atentar para o dia 15 de março. A partir desse momento, do dia 15 de março até o dia 15 de maio, tá? Como é que estava sendo a troca de informações, a forma de lidar da mãe da Jane para com a Cíntia? Até o que a Jane relatou para a gente é que ela chegou, quando aconteceu o fato com a Fernanda, ela chegou a perguntar ao médico: minha filha não foi envenenada? Inclusive ao Adeilson, ela perguntou porque tinha suspeita mãe, né? Mãe sente, né? Tem aquela questão de sentir, né? E ela perguntou e o médico falou: não, está completamente descartada essa hipótese, segundo a Jane nos passou. E após a morte da Fernanda, se uniram, porque tinham acabado de perder uma filha, e a Cíntia a todo momento tentando ajudar.
mandando mensagens para a Jane, perguntando se ela queria um feijão fresquinho, perguntando se ela queria uma comida. E a Jane sempre negando. Ela nunca quis pegar a comida da Cíntia. Mas por educação, agradecendo. Mas teve um dia que a Cíntia chegou aí na residência dela e levou um bolo de chocolate. A Jane falou que ela e o Bruno olharam para o bolo, ela falou que na hora jogou fora. Mas até então não passava pela mente dela que a filha dela tinha morrido por envenenamento. Mas após acontecer com o Bruno, aí sim ela teve a certeza. Informação no subconsciente. Sente que aconteceu alguma coisa, mas não tem nada concreto, não foi nada comprovado, então a gente acaba descartando provisoriamente, né? Foi o que aconteceu. Há quanto tempo o Adeilson estava com esse relacionamento com a Cíntia? Cerca de 5 anos. Aproximadamente. 5 anos. Mas teve idas e vindas? Porque não. A gente não sabe. A gente assim, o que a gente sabe é que eles formaram uma família e ele criou, né, a filha dela junto com a neta, a filha dela adotiva. Logo depois, Fernanda foi morar com ele também e tinha aquela família. Uma família sempre alegre, sempre unida. Mas o Adeilson é muito família, muito paizão. Muito. Assim, ele é muito apegado à Fernanda, que a Fernanda trabalhava com ele, como também ao Bruno. Assim, ele consegue até ressaltar que dormia até de mão dada com os filhos, assim, tão apegado que ele era. Então, assim, ele sempre buscou reconstruir o relacionamento dele, reconstruiu com a Cíntia e tentou preservar, fez aquele papel de pai, de provedor mesmo, de genitor, de manter a casa, de trabalhar. Então, ele sempre foi isso. Nossa. E o Adeilson, ele não tinha conhecimento das anotações em sede policial da Cíntia, não, né? Felizmente, não. Eu não sabia nada sobre o passado dela, sobre esse passado, porque ele sabia que ela era mãe acolhedora, acolhia crianças, sempre recebia doações de berço, de roupa, para ajudar as crianças que ela acolhia. Então, assim, para a sociedade, né, para as pessoas que estavam em volta deles, ela sempre foi uma mulher muito caridosa. Ninguém que se relaciona busca um antecedente criminal, né? Ninguém vai esperar isso, né? Ainda mais uma pessoa que é mãe acolhedora, que tem um papel social de relevância, de ajudar crianças. Então, assim, ela realmente enganou muitas pessoas se ficar comprovada a autoria dela. Olha, esse negócio de mãe acolhedora, de acolher muitas crianças, a gente tem um caso aqui que a gente cita aqui, que é o caso da pastora Flor de Lis, que é acusada de tirar a vida do seu marido, e me parece uma situação muito parecida nesse ponto, tá? Uma mulher que entra, começa a acolher crianças, aí começa a ganhar doações, começa a ter um status social, começa a ter visibilidade. Isso é bem, bem complicado. Com relação ao que você disse agora, ninguém busca os antecedentes criminais, cada um acho que pode começar a procurar antes de começar qualquer relacionamento, porque se é uma pessoa muito boa, muito certinha, com classe social, acho melhor ficar desconfiado. Desculpe o parênteses, tá? A pessoa, na verdade, ela entra já num relacionamento com uma maquiagem, né? Essa é a realidade. Então, mas aí, a gente vai... Vocês relataram que eles têm um relacionamento de 5 anos. Só que aproximadamente 5 anos. Só que existem outras suspeitas em relação a Cíntia, de que cai em 2020, por exemplo, né? Do vizinho, né? Do vizinho. Então, ela era vizinha ali, e foi esse vizinho que teoricamente teria doado para ela um apartamento, né? Ela entrou com um processo, não é isso? A gente ficou sabendo desse caso, e inclusive a gente ficou sabendo que a advogada já até desistiu do processo. Já largou. Mas, Marconde, a gente está se atendo ao caso do Bruno e da Fernanda, né? Então, essas hipóteses que estão se levantando agora, está tudo ainda sendo investigado. E são muitas informações, não tem como a gente dominar tudo de início, entendeu? Então, a gente se atém ao que é mais importante, que é comprovar a autoria e materialidade da Cíntia. E esses casos realmente trazem mídia, trazem repercussão, ajudam até numa possível incriminação, mas a gente ainda não se ateve ainda ao inquérito. Inclusive, até o próprio delegado já se manifestou que isso ainda está muito, princípio ainda. A filha do Pedro, né, que é o rapaz que faleceu aqui no Recreio, ainda também está se manifestando. Então, ainda vai surgir mais hipóteses, vai surgir mais capítulos dessa infeliz novela que aconteceu com a Cíntia. Vamos, então, à parte
processual, né? A parte inquisitória. O depoimento do Lucas em relação à mãe dele, como é que é encarado isso por vocês? Então, eu entendo que ele foi corajoso, né? Porque ele deixou a emoção de lado e agiu pela razão. Ele deixou o sentimento, né, de filho. A emoção, o sentimento de lado. E ele colocou na carta dele que ele não abandonou ela. Inclusive, ele escreveu uma carta para ela dizendo que estaria com ela. E então ele agiu pela razão, porque ele tinha também uma afeição pelo Maninho, né, pelo Adeilson. Ele tinha uma afeição pela Fê, né, que é a Fernanda, que ele chama até de irmã, porque tinha um afeto ali. E ele foi corajoso. Eu entendo que isso foi uma coragem dele de fazer isso. Muitas pessoas não fariam a mesma coisa, mas ele fez e foi importante, está sendo importante para as investigações. Qual o peso da denúncia dele para as investigações? Na denúncia, é o depoimento dele, né? O peso é uma prova através de testemunha, né? Que ele afirma que acha que foi a mãe, porque ele viu... Ele afirma por tudo que ele presenciou, né? Porque ele viu que ela colocou o feijão, ele viu as pedrinhas azuis no... Ele viu que o único feijão que tinha aquilo dali era o dela, do Bruno, e pelo fato da mãe ter confessado para ele. E a única refeição que ela colocou foi a do Bruno, então, assim, são fatos minuciosos que ele falou que são muito importantes. Sim. São essenciais. A autoria, né? Que direciona a autoria, né? A autoria e materialidade do crime, e direciona a autoria para a Cíntia, né? O depoimento dele direciona. Como também a da Carla também fala que tinha... Lógico que ela não afirma que foi a mãe, porque ela não tinha precisão para aquilo. Mas ela falou que viu no prato do Bruno também um líquido esverdeado, azul. E o dele era o único que tinha aquele líquido diferente. Então, assim, todo mundo ali presenciou que o dele era o único feijão diferente. Em relação também às informações que saem agora, que supostamente em sede policial a Cíntia teria tentado colocar a culpa do que aconteceu em cima do Bruno, do Lucas. Isso sim. Fato? A gente não participou desse momento, né? Não está mas o que nos bastidores, o delegado até falou ontem, saiu na mídia, né? Ele falou que nos bastidores ela sim tentou incriminar o próprio filho. Nossa, isso é de uma covardia sem tamanho, né? Porque... É bom destacar que ele nem estava presente quando aconteceu o fato com a Fernanda. Então, assim, ele não estava presente, ele não colocou o feijão do Bruno. Então, assim, eu acho que no ato de desespero, a mãe tentou colocar o próprio filho, né? Tentou incriminar o próprio Mas filho. Isso é uma informação que não ficou comprovada, foi nos bastidores, a gente não tem como trabalhar com isso, né? Mas isso salta aos olhos, é uma informação que, assim, inclusive... para poder demonstrar mais ainda o que ela tem, o perfil dela, o que ela pode fazer, né? Do que ela é capaz. Uma mãe que tenta incriminar o próprio filho, do que mais ela pode ser capaz, né? Eu não perguntei isso no início, até para tirar uma dúvida. A doutora Marcela, eu vi que é criminalista. O doutor Rafael também é criminalista? Sim. Para tirar uma pequena dúvida. A Jane, após o acontecido com a Fernanda, ela deve, como vocês disseram, mesmo que subconscientemente, ela ficou desconfiada. E ela começou, deve ter falado alguma coisa com o Bruno, no sentido, cuidado, se você vê alguma coisa estranha, ou não aconteceu esse tipo de conversa? Não, na verdade, a conversa que obteve foi no hospital mesmo, quando ela perguntou ao médico se poderia ser envenenamento, e foi descartado. Mas depois sentido, quando ela começou a oferecer comida, ela só não quis. Não se sentia bem, não se sentia confortável em comer a comida dela. E a partir do dia 15 de maio, quando a Jane viu, né? Quando a Jane viu o que aconteceu com o Bruno, como é que ela conseguiu retirar as informações do Bruno, se é que conseguiu? Porque ela deve ter conversado bastante com ele, então detalhes que passaram desapercebidos em sede policial podem retornar agora em conversas futuras, porque ela deve tentar ter extraído o máximo de informações do Bruno, não é isso? Ela é responsável legal por ele, né? O Bruno já falou, entendeu? Inclusive em emissoras de TV, ele já falou o que aconteceu. Assim, foi um domingo que ele não esperava o que aconteceu. Ele foi almoçar com o pai, estava no momento ainda de
recuperação da morte da Fernanda. Então, o que ele falou é aquilo que ele presenciou, aquilo que ele percebeu, entendeu? Que ele viu um líquido, que ele não gostou, que ele separou o feijão. Assim, são as informações, e a Jane não estava no local, então, assim, tudo que já foi falado foi aquilo que o Bruno já relatou nas suas manifestações. Tudo que o Bruno relatou realmente foi o que aconteceu. Assim, a princípio não tem nada além do que ele lembra. Estranhou ela colocar o feijão somente o dele, apagar a luz. Por que não colocou o feijão do restante das outras pessoas da casa? Porque só o dele tinha os grãos azuis, que só o dele estava amargo. Totalmente estranho, né? Muito estranho. Como é que era o relacionamento da Fernanda com a Cíntia? Vocês têm informação? A informação que nós temos era que era uma relação normal, porque eles moravam na mesma casa. Então, tinha que ter uma relação saudável para conviver todo mundo bem. A informação que a gente tem é que a filha da Cíntia e a Fernanda eram muito amigas, elas sempre se davam bem, praticavam atividade física juntas, estavam sempre juntas, dormiam no mesmo quarto. Então, assim, era uma família normal, que se dava bem, não existia brigas, ofensas, não existia isso, até porque o Adeilson ele sempre protegia os filhos. Então, eu acho que por ele ter esse perfil de pai protetor, eu acho que a suspeita, né, a Cíntia, ela sabe que não poderia atingir os filhos dele, porque ele era muito protetor com os filhos. Então, ela tinha que cuidar dos filhos dele, ela tinha que... Da mesma forma que o Adeilson cuidava, provia para os filhos dela. Da Cíntia, e ele também queria a reciprocidade, que era o cuidado com a Fernanda dele. E com o Bruno. Né? O Bruno não morava com ele, né? Mas a Fernanda sim. Quanto tempo foi? Começaram esse relacionamento? 5 anos? Começaram a morar juntos nesses 5 anos mesmo? Ou, tipo, 2, 3 anos antes? A gente já não tenho essa informação. Não temos essa informação. E vocês têm informação de a partir de que data que a Fernanda foi morar com o pai? Aproximadamente 1 ano e alguns meses, pelo que a gente ficou sabendo. Então, mas para o caso do trabalho, ela começou a trabalhar com o pai, e aí não foi nenhum problema. Como eles trabalhavam de madrugada, era melhor estar na casa do pai, e aí eles ficavam muito juntos, porque eles trabalhavam juntos. Ela tinha um perfil igual do pai, de gostar muito de livros, então ela achou melhor ir morar com o pai por isso. E como é que era o relacionamento do Bruno quando ia visitar o pai na casa? Ótimo também, eles se dão muito bem. É o que a gente tem falado, o Adeilson ele tem um perfil de paizão, de família, então ele é muito apegado aos filhos, ele faz tudo pelos filhos. E o Bruno é aquele jovem voltado à tecnologia, então ele chega lá, conecta no Wi-Fi, fica na dele, não mexe com ninguém, sempre foi bem na dele, calado. Então, assim, não tinha nenhuma suspeita de confusão entre madrasta e eles, não tinha. Nunca teve nenhuma animosidade entre o... Na verdade, o que o Bruno falou que às vezes falava coisas de casa, Bruno, desorganização, coisas assim do dia a dia. Mas assim, nunca houve algo que trouxesse uma suspeita de uma possível tentativa de homicídio, de um homicídio, nada nesse nível. O laudo da perícia do ML em relação a Fernanda deve ser por volta daqui uns mais ou menos 20 dias, né? É o que deve direcionar. Já passou alguns dias, né? Uns 15 dias por aí. Então, é o que deve direcionar exatamente as investigações, né? Em relação ao curso da participação ou não da Fernanda, porque se você tem um envenenamento, um homicídio por envenenamento, uma tentativa de envenenamento numa casa, quer dizer, você só tem ali os possíveis autores dentro daquela casa. Exatamente. Certo? Então, retirando ali a história, quem teria servido, só sobraria por exclusão a Cíntia, correto? Sim, porque foi ela que fez a comida, foi ela que serviu. Então, por esse ponto, a gente pode imaginar, né, que essa prisão dela, que agora é temporária, deve ser, então, convertida para preventiva, caso se confirme... Pode renovar a temporária mais uma vez, né? Pode prorrogar. E bem provável que seja assim... decretada a prisão preventiva. Mas ainda o Ministério Público ainda vai se manifestar quanto a isso, porque ainda está em prazo ainda da temporada. Quando o delegado pediu a prisão da Cíntia,
vocês, como advogados, vocês acharam correto ou acharam que era precipitado? Totalmente correto. Tudo que estava acontecendo, totalmente correto. É porque havia uma suspeita, ela, como os depoimentos também direcionam a ela, poderia haver uma tentativa de fugir, ela podia fugir, poderia acabar com provas. Então, assim, a prisão cautelar, ela tem essa finalidade de proteger as vítimas, os depoimentos, as provas. Então, foi totalmente prudente. Agora eu vou perguntar uma pergunta bem sensível. Como é que está a Jane? Desolada. Da Fernanda e do Bruno. Desolada. A Jane, ela, às vezes, não consegue nem falar no telefone. Se você olhar nas entrevistas que aparecem aí na mídia, você só de olhar, você já vê como aquela mãe tá. Ela não tem nem palavras para como a Jane tá. Ela tá sem chão. Ela perdeu a princess dela, como ela fala, né? Ela tá sem chão. Eu vejo isso, eu pergunto pelo seguinte, eu acompanho aqui o caso do Henri Borel, eu virei amigo do Daniel, né? Posso falar isso. E devido às circunstâncias, eu virei amigo dele. Tenho boa entrada com todos os advogados, defesa, acusação, Ministério Público, mas eu, por conta do que aconteceu, eu virei amigo dele. E eu vejo nele uma dor que é incessante. E o caso do Henri já tem mais de um ano. Embora seja muito recente do caso da Fernanda, a Jane, ela vai ter tanto a Jane quanto o Adeilson vão ter uma dor que vai perdurar durante muito tempo. Se sabe se eles estão tendo algum acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para conseguir lidar com essa situação? Eles estão buscando ainda ajuda, entendeu? Principalmente o Bruno, né? É algo privado, né? Mas, assim, eles estão, sim, buscando ajuda de saúde porque precisa, né? Principalmente o Bruno, né? Que é menor de idade, tem escola. Tá sendo bem difícil para todos os três. Mas o que a gente pode ressaltar é que realmente existe uma dor, um buraco, assim, são episódios, né? Que estão acontecendo. É muito complicado. Doeu muito. Sim, a menina já estava enterrada, vai tirar para fazer a perícia. Assim, são coisas que tá doendo muito. A gente pode afirmar isso, que eles estão sofrendo muito porque ainda não teve condenação, tem ainda investigação, então é uma dor que está se perdurando até acabar com a condenação da pessoa que praticou o crime. E como vocês disseram, está numa fase embrionária ainda. A gente está no curso da investigação, depois vamos ter audiência de instrução, depois a marcação do julgamento, aí depois do julgamento proferido a sentença, que nesse caso é um crime hediondo, né, vai para o tribunal do júri. E daí é que vai se saber a sentença. Então tem um caminho muito longo ainda, uma batalha muito grande para os dois, tanto para Denilson quanto para a gente. É muito difícil para os pais, né? Porque eles vão ter que ficar lidando com isso até o final. E não que no final acabe a dor, porque acredito que essa dor não acaba. Perder um filho, a dor não acaba nunca. Foi o que você falou, o caso do menino Henri, né? Ainda também está ainda no início ainda, não teve ainda a conclusão da primeira fase, se não me falha a memória. Mas, então, é um caso, está um ano aí já ainda em audiências, vão ouvir agora os peritos, né? Então, assim, precisa, né? O processo realmente ele precisa demorar porque são atos solenes, são atos sérios. Então, precisa de prazos, mesmo precisa de investigação. São normais na seara jurídica. Mas o trabalho de vocês, como advogados, nesse tipo de caso, é imprescindível. Não só pelo remédio jurídico que vocês utilizam para assessorar a família, mas também como uma atuação, né? Porque é impossível você não sentir a dor dos seus clientes. Eu sempre falo aqui que a figura do advogado não se mistura com a do cliente. Só que quando vemos esse tipo de casos, eu acho um pouco difícil vocês, como advogados, não entrarem emocionalmente nesse caso, né? Não sentir a dor junto com o cliente. É muito difícil não sentir a dor junto com o cliente. A gente sente, nós somos humanos, a gente sente. Só que o trabalho é previsto a razão, né? A atitude racional. Então, a gente vamos atrás de justiça, vamos buscar quem praticou o crime, se realmente houve envenenamento da Fernanda, buscar autoria e incriminar a pessoa que fez isso, né? Que foi uma tragédia, destruiu uma família, assim, marcou uma história, uma jovem
Com a vida toda pela frente. Sim, uma profissão, sim. Com sonhos. Ela destruiu sonhos, né? A suspeita destruiu sonhos. Para a gente estar chegando ao fim, para tirar algumas dúvidas, qual será o curso do processo daqui para frente? Daqui para frente. O que deve acontecer? O que supostamente deve acontecer? O delegado, concluindo todas as investigações, verificando a perícia, ele vai relatar e vai para o Ministério Público. Vai para o Ministério Público, vai oferecer a denúncia. Da denúncia vai ter toda a instrução criminal, entendeu? Sim. Gente, só posso agradecer a vocês por essa entrevista, que foi elucidativa, maravilhosa. Parabenizá-los pelo trabalho que está iniciando nesse caso. Avisar que nós aqui da Rede Rio TV estamos com um canal aberto para vocês, a hora que vocês quiserem, para falarem sobre esse caso e também outros casos que irão, tá? Então o canal está aberto. O Rafael, você tem meu contato particular, então só você entrar em contato comigo, a gente vai falar sobre qualquer assunto. Transmitir os nossos sentimentos daqui da Rede Rio TV para a família, para o Adeilson e para a Jânia, e que nós estamos aqui também abertos a escutá-los a hora que eles quiserem, porque eu sei que é muito complicado falar sobre isso, por isso que muitas vezes a gente prefere falar primeiro com os advogados, para depois falar com as pessoas, porque é uma preparação, e eu acho que é necessário a participação deles, como foi a daqui do Daniel, como foram outras vítimas aqui. Por quê? Porque é uma forma de ajudar a sociedade a não cair nisso e também prestar atenção nos seus. Exatamente. Também não cair no esquecimento. Exatamente. Quando você tem um caso que cai no esquecimento, porque o que acontece, infelizmente, na mídia, né, por conta da violência no nosso Brasil, você tem uma notícia hoje, aí já tem outra amanhã, aquele caso que a gente noticiou hoje já vai sendo esquecido, e aqui não, por exemplo, aqui na Rede Rio, a gente vai no caso até o final, como a gente fez com o Flor de Lis, com o Henri, com a Ágata, com a Beatriz, a gente vai acompanhando, tem novidade, a gente vai falando, porque eu acho que é um trabalho para a sociedade, para a sociedade e também para a família, porque é uma verdade, tá, doutores? É que quando a mídia participa, parece que o processo tem um outro olhar, um outro prisma. Não dizendo que os casos, de forma geral, viram estatística, mas que quando você tem a participação da mídia, você tem, parece que, uma cobrança um pouco maior. Não sei se o sentimento de vocês é esse também. Exatamente. Por isso a necessidade de ajuda da mídia. Para poder não ficar impune. É um papel constitucional, né, Marconde? A informação, vocês prestam um papel constitucional de informar a sociedade o que está acontecendo. Isso, sim, tem uma importância, sim, no papel da investigação. Tem, sim, é muito importante. Algum ponto que vocês queiram, que os doutores queiram colocar aqui agora, que eu não tenha perguntado, que eu tenha faltado aqui, por favor? Agradeço a oportunidade e espero que você e seus colegas nos ajudem a encontrar a autoria, a materialidade e responsabilizar. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir, tá bom, a justiça nesse caso. Então é isso, gente. Estivemos aqui hoje em entrevista com os doutores Rafael e Marcela, criminalistas. Os doutores advogados trabalham hoje com a família da Fernanda e do Bruno, seus pais, Jane e Adeilson, assessorando-os na parte jurídica, e não só na parte jurídica, né, porque fica difícil falar somente da parte jurídica com relação ao crime desse tipo. Tá? Trabalho como meio que psicólogos, amigos, confidentes, para que recebam essas informações e que possam trabalhar de forma correta, com justiça, não justiçamento, para que a pessoa que praticou esse delito contra a Fernanda, possivelmente, e contra o Bruno, seja responsabilizada e colocada atrás das grades. É isso. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Marcela. Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Obrigada, Marconde. Boa tarde.